Bem, pessoal, voltando aos vídeos, então, aqui eu queria fazer hoje uma análise sobre uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, né, acerca da questão da liberdade de expressão no mundo. Então, eles mostram um mapa e aí eles fazem uma avaliação dos países, né, daqueles que têm menos possibilidade de expressão, de liberdade de expressão, e até os que têm mais possibilidade. E o Brasil é colocado aqui numa média que vai de 0 a 100, entre os países que estão de 80 a 100, eles consideram como um país aberto em liberdade de expressão. E aí, essa ONG diz o seguinte: com 81 pontos, em uma escala de 0 a 100, o Brasil passou de 87 para 35, saindo do restrito para aberto. O avanço foi de 26 pontos. As áreas levadas em conta são lei, sua aplicação, direitos digitais, liberdade de mídia, participação política, participação cívica e liberdade política e privada. Ou seja, o Brasil, até o governo Bolsonaro, estava no número 35, no número 87 e agora está no número 35. Ou seja, de 200 e poucos países, o Brasil está, obviamente, entre os principais que têm mais liberdade de expressão. E aí você tem países aqui que a liberdade de expressão é zero, caso da Coreia do Norte, tem a pior avaliação do mundo, né? Há países que têm liberdade de expressão muito maior que o do Brasil, caso da Dinamarca, da Suíça, que beiram 100, 95, 93. Ok? O que eu queria dizer sobre isso? Primeiro, levando em consideração esses dados, né? E eu não vou aqui discutir se esses dados são certos ou errados, porque quem fez a pesquisa foi a FAONG, então eu vou levar em consideração que os dados aqui minimamente foram aferidos. O que diz essa pesquisa para nós, anarquistas? Que a maior parte do mundo ainda vive em regime que vai proibir a liberdade de expressão. Ou seja, esses países que têm de 0 a 19, que eles consideram como crise, significam na qual os anarquistas falam muito pouco ou não falam. Eles não têm nenhuma opção de falar. E são muitos países. Se vocês pegarem esse mapa aqui, depois vocês veem na internet, por exemplo, coloca lá China, Rússia, né? Índia, coloca lá Arábia Saudita, enfim. Na América do Sul eles colocam a Venezuela, na América Latina eles colocam a Nicarágua. Enfim, então são, fora os outros países que eles consideram aqui como restrito, que aí são também vários países. Na Ásia, por exemplo, o que sobra aqui, pessoal, basicamente é o Japão. Entendeu? O que eu ia dizer com isso? Que a liberdade de expressão no Brasil é plena? Não, não é plena, porque eles demonstram aqui que está num processo de abertura. Inclusive, o Brasil estava numa classificação muito ruim, até recentemente. Significa, então, que agora os anarquistas podem falar mais do que poderiam falar na época do Bolsonaro? Não, eu acho que os anarquistas falavam tanto quanto hoje, quanto falavam na época do Bolsonaro. Mas é evidente que se o Bolsonaro ficasse mais 4 anos e ele restringisse mais e ele fizesse uma ditadura, a gente não pode esquecer que eles tentaram dar um golpe dia 8 de janeiro, a situação dos anarquistas poderia estar igual a muitos desses países aqui, que tem, eles chamam de índice de crise, casos da Rússia, China e assim por diante, Coreia do Norte, enfim. Então, o que nós anarquistas, eu penso, devemos ter atenção a esses dados, que o mundo de hoje é muito hostil à presença dos anarquistas. Ele é muito hostil. É só ver isso aqui. Por quê? Porque no mundo de hoje ainda são poucos países, eles não são a maioria dos países. Então, se você pegar, por exemplo, países da Ásia, da África, onde tem a maior parte da população mundial, os anarquistas têm muita dificuldade para colocar suas ideias, levando em consideração esses dados. Quando eles se expõem, eles podem correr riscos. Aqueles países onde os anarquistas conseguem ter plena possibilidade de expressar as suas ideias, eles estão aonde? Basicamente na Europa Ocidental, e nas Américas, pelo esse mapa, e no caso também da Austrália. Ok? São aonde os anarquistas podem
criar associações, eles podem fazer vídeos, blogs e assim por diante, né? E isso facilita a vida deles enquanto, né, mecanismo de divulgação das suas ideias. Beleza? Então, o que eu queria dizer sobre isso? O que o anarquista hoje está pensando em 2024? Ele está pensando em cada vez mais ele ter a sua liberdade de expressão, ele poder atuar livremente em várias associações, seja criada por ele, seja associações sindicais, associações de moradia e assim por diante, ok? Isso significa, então, que a luta dos anarquistas hoje é cada vez mais a participação deles na sociedade civil. E isso só é possível onde existe liberdade de expressão. E o que eu estou dizendo é que o Brasil estava à beira de uma situação com uma liberdade de expressão altamente restritiva. Isso quem mostrou foi a FAONG. Então, nós anarquistas temos que entender que a conjuntura política que, basicamente, no mundo atual e na modernidade tem a ver com as pessoas que chegam no Estado, nos atinge diretamente, como sempre nos atingiu. Como sempre nos atingiu. Então a gente tem que compreender quais são as facilidades, as dificuldades que nós temos perante a casta política que tem o poder. E a luta que a gente vai desenvolver a partir, né, do conhecimento dessas situações que a gente está comentando aqui, que é basicamente ligado à liberdade de expressão. Então eu acho que é isso que nós anarquistas temos que nos dar conta, de que não tanto faz um político ou uma política, tanto faz ser ditadura ou democracia liberal, tanto faz ter mais ou menos liberdade de expressão. Porque esse tanto faz pode fazer com que nós anarquistas tenhamos cada vez menos participação na sociedade civil. Porque tolindo a nossa liberdade de expressão, obviamente, dificulta cada vez mais a ampliação de nossas ideias. Então é isso que eu queria dizer com relação ao mapa, à discussão que foi feita na Folha de São Paulo de hoje. Beleza? Então um abraço a todos e todas.